Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo em mais uma oração dos Salmos, poderosa em derrubar fortalezas. 12º elo da oração dos Salmos. Salmos 12. Faremos 150, será um grande desafio, mas Deus estará dando graça. E todas elas serão feitas no monte. Faça frio, faça chuva, faça calor, estaremos aqui. Portanto, eu peço aos irmãos que não reparem o canto da cigarra, dos pássaros, o assoprar do vento, barulho do trem passando, de avião, de helicóptero. Não repara, porque a oração dos Salmos é assim mesmo. Mas é poderosa em derrubar a minha fortaleza e a sua fortaleza que é colocada diante de Deus nesse exato momento. Portanto, vamos à leitura dos Salmos 12 para nós vencer, fazer, participar em mais esse desafio. Pega a tua palavra comigo. Vamos ler Salmos 12. Amém? Vamos à leitura. Salva-nos, Senhor, porque falta os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Versículo 4. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Versículo 5. Por causa da opressão dos pobres, do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém, em salvo aquele para quem eles assopra. Versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Irmãos, é tremendo esse salmo. E eu te peço que você se prepare para receber as profecias que serão liberadas por esse salmo, através desses salmos. As profecias poderosas que serão liberadas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Vamos começar entendendo o lamento desse salmista e vamos entender o quanto a palavra de Deus é viva. Olha quantos anos antes de Cristo esses salmos não foram escritos. Olha quantos anos, quantas gerações, quantas décadas, centenas de anos esses salmos foram escritos. E é como se eles tivessem sido escritos agora. Ele fala bem assim: salva-nos, Senhor, porque falta os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Olha o que ele fala: salva-nos, Senhor, porque a violência está crescendo cada vez mais, o amor está esfriando, Deus, cada vez mais. As pessoas estão más,
A natureza é má de essência, mas está sendo agravado ainda mais a maldade. As pessoas estão corruptas, enganosas. Como diz a Escritura que nos fins dos dias os homens se tornariam assim, mais amantes de si mesmos, dos prazeres, do que amigo de Deus. Cobiçosos, soberbos, altivos, ignorantes, sem amor próprio, sem afeto natural, caluniadores, traidores, falsos. A Bíblia diz que nos fins dos dias aconteceria exatamente isso. E é o que esse salmista fala: salva-nos, Senhor, porque falta ser humanos benignos. Salva-nos, Senhor, porque está faltando pessoas boas que pensam no próximo, que se preocupam com o próximo, que não fazem aos outros o que não querem que fazem a ela. Está faltando pessoas assim de caráter. Tá faltando pessoas boas. Salva-nos, Senhor. Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. São poucos fiéis porque hoje em dia você não está podendo confiar em ninguém. Os homens não estão sendo fiéis no seu contrato, fala uma coisa ali, passa um tempinho, já muda de ideia, já muda a sua palavra, não cumpre com a tua palavra. Os homens não são fiéis ao Senhor, não são fiéis à tua palavra e muito menos fiéis ao próximo. Os homens não são fiéis. Tem uma amizade e com um pouco aquela pessoa está olhando para o seu cônjuge, está olhando para a sua renda, para os seus bens. Falta as pessoas fiéis, falta as pessoas boas. Ele fala aqui, ele levanta um clamor e ele diz: salva-nos, Deus, porque nos falta pessoas boas. Salva-nos, Senhor, porque nos falta fiéis sobre a terra. Ele levanta um clamor. E nós hoje estamos fazendo das palavras desse salmista as nossas palavras. Ele levanta um clamor dizendo, e ele fala assim no versículo 2: cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Olha para você ver. A pessoa age de falsidade, de interesse. É tudo na base do interesse. Hoje em dia. Quando você está bem, quando está tudo de boa com você, com a sua vida, quando a sua renda está indo bem, quando está tudo indo tudo de boa. Aquele tanto de amigo, aquele tanto de... Mas basta acontecer alguma coisa e dar alguma coisa errada, que é coisa que acontece. Os amigos somem, as pessoas somem. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, não tem verdade na alma, no coração, não tem sinceridade. Falam, conversam, tem as amizades, mas tudo na base da falsidade. E fica com lábios lisonjeiros, tipo assim, lisonjeando a pessoa, mas o coração tá dobrado. Nossa, como você é linda, como você é bonita, mas por dentro tá miserável. Tomara que esse cabelo caia. Tomara que ela tropeça e quebra essa perna. Não, rapaz, como é que você tá bonito, mas por dentro tá... Essa beleza não vai durar para sempre. Ó, que carro bonito, que Deus abençoe, que vem mais, mas por dentro tá falando,
Só eu que não compro 1000. Nossa, que casa bonita. Que Deus abençoe, mas o coração tá remoendo lá dentro de inveja, de interesse. Aqui a palavra está dizendo: cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros, mas o coração está dobrado. Lisonjas. Nossa, você é bom mesmo, hein? Você é bom mesmo, mas o coração... Ah, você é boa mesmo, hein? Você é boa no que faz, mas o coração... O salmista está levantando um clamor nesse salmo. Ele fala no 3 que o Senhor ele vai cortar todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. A língua que se exalta, a língua que exalta o homem, a língua que bajula o homem, que exalta o homem, o Senhor vai cortar. Olha o que o salmista fala. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, no versículo 4. Os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Olha o que o salmista está falando. Ele está levantando um clamor dizendo: Senhor Deus, olha o que o povo está dizendo. Nós vamos levar na lábia. Eu levo na lábia, eu levo todo mundo na lábia, eu vou levar ele na lábia, eu vou levar ela na lábia, eu vou levar o povo na lábia. Eu vou levar na lábia, eu entorto qualquer um, eu levo qualquer um na lábia. Ué, a boca é minha, a língua é minha. Quem manda em mim sou eu. Ninguém manda em mim, ninguém manda na minha vida, ninguém manda na minha boca, ninguém manda na minha língua. Eu falo o que eu quiser. Eu engano quem eu quiser. É o que ele está falando no versículo 4, levantando um clamor. Mas é tremendo demais, porque no versículo 5, o salmista sai de cena. Esse salmista ele era um profeta. Isso é profecia pura, deixada para nós. Em meio ao clamor dele, é como se Deus tivesse ouvido, e Deus intervém e se manifesta, usando a própria boca dele. Mas ali não é mais ele, ali é o próprio Deus dizendo. Observa comigo no versículo 5. Ele sai de cena e entra Deus falando: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Observa, por causa da opressão, espíritos opressores, pessoas usadas pelo inimigo para oprimir. Quando diz o pobre, não é especificamente o pobre de dinheiro, de condições financeiras, não. É o pobre de espírito, as pessoas humildes, simples, que creem em Deus, as pessoas honestas, as pessoas que buscam o Senhor. O ser humano em geral, quando está dizendo o pobre, que é o ser humano em geral. Porque tem pessoas que querem ser mais do que as outras e acham que pode pisar na cabeça de quem quiser e não vai dar nada. Mas Deus está dizendo, por causa da opressão do pobre e por causa do gemido, ou seja, por causa do clamor, das orações, dos necessitados, está falando aqui, eu não vou me levantar amanhã. Não, está falando assim, eu vou me levantar agora. É nesse exato momento Deus está dizendo, eu vou me levantar agora, diz o Senhor. E porém em salvo aquele para quem o vento assopra. De que você lembra? Ele está dizendo, por causa da opressão, e por causa da oração, do gemido, por causa desse clamor levantado. Rai que viamandeve as terras. Por causa desse clamor levantado no monte. Por causa desse clamor levantado agora no Salmo 12. Por causa da opressão que estão fazendo contra o meu povo. Por causa da oprimição que estão fazendo contra meu povo. Por causa dos necessitados. Eu vou me levantar agora contra a enfermidade. Eu vou me levantar agora contra o espírito maligno que age para a separação, para a destruição da família. Eu vou me levantar agora contra o espírito maligno que age na vida financeira. Eu vou me levantar agora contra o espírito opressor da depressão. Eu vou me levantar agora contra o espírito maligno que afeta o psicológico, a alma da pessoa.
Eu vou me levantar agora contra o espírito da infelicidade, do desânimo. Eu vou me levantar agora, diz o Senhor, vai que me anda as terras sé. Contra a língua, contra a arma forjada. Eu vou me levantar agora contra o adversário. E ele diz: e porei em salvo aquele para quem eles assopram. Primeiro ponto, eu vou me levantar agora e vou colocar em salvo para quem eles, os opressores, os inimigos, os demônios, assopram, vão contra. Eu vou me levantar agora e vou colocar em retiro alto, eu vou colocar em porto seguro todos os pobres e necessitados, para quem eles assopram. O que você lembra? Jesus no barco e os discípulos dele no barco. E ele dormia, mas por causa da opressão e por causa do gemido dos discípulos, daqueles homens que estavam no barco, o que aconteceu? Jesus Cristo se levantou na hora e acalmou o vento para quem o vento assoprava. Naquele momento, o inimigo dos discípulos, dos homens de Deus, do povo de Deus, era a tempestade. E hoje em dia nós colocamos a tempestade como uma enfermidade, como um levante, como uma retaliação, como uma miséria, como uma separação, como um filho nas drogas, um marido nas drogas, no alcoolismo. Nós colocamos a tempestade como que aquilo que nos aflige. Mas naquele dia, o vento que assoprava contra aqueles discípulos era a tempestade, e Jesus estava no barco, assim como ele está nesse barco aqui agora, assim como ele está no barco da sua vida, da minha vida. Rai que me anda as terras. E o vento assoprava contra aqueles discípulos. Só que Deus está dizendo: eu vou me levantar agora, como aconteceu naquele dia, vai acontecer agora. Deus está no barco, mas a nossa pequena fé nos faz temer, querer desistir, desanimar e até mesmo duvidar. E aí nós sofremos opressão maligna. Daí nós sofremos ameaças. Nós sofremos ameaças. Nós sofremos perseguições. Isso, nós sofremos perseguições, ameaças, que nos afeta no mais profundo do nosso ser e da nossa alma. E nós esquecemos por muitas vezes que nós temos um Deus. E tememos: não, dessa vez eu morro. Dessa vez eu não consigo passar não, dessa vez eu não vou vencer não. Dessa vez o barco vai afundar. O barco vai quebrar. A tempestade é muito forte, a luta é muito forte, eu não vou aguentar não, eu não vou superar não. Agora já era. O que aqueles discípulos estavam pensando naquele momento ali? O que eles estavam passando ali naquele momento? Você pode imaginar comigo? Você pode conjecturar comigo? O que eles estavam passando naquela hora dentro daquele barco ali? Aquela grande tempestade? Aqueles barcos daquela época não é igual os barcos luxuosos do dia de hoje não, que tem todo o suporte para aguentar não. Aqueles barcos eram barcos mais simples, e a tempestade era grande, a luta era grande, a prova era grande. Imagina como é que eles estavam dentro daquele barco. Falou: agora já era, vai todo mundo morrer. Essa prova nós não passa não, essa provação nós não passa não, essa luta nós não vence não. Isso aí não tem jeito não. A medicina já falou, o juiz já falou.
Não, já a causa tá perdida. Agora já era para mim. Agora a gente chega até a dizer, eu acho que se a gente não diz, a gente pensa. E as nossas atitudes demonstram isso. Como que se Deus não estivesse vendo, como se Deus não pudesse agir, como se Ele não fosse o Deus do impossível. E a gente pensa agora, mas Jesus se levantou, revai quem me anda as terras, e falou assim: aquieta-te, vento. Cala a boca, vento. Aquieta-te, mar. Aquieta-te, vento, aquieta-te, mar. Cala a boca, calma, calmaria agora. Jesus levantou e falou com eles: cadê suas fé? E é o que ele está dizendo no versículo 5. O que aconteceu naquela época lá naquele barco, está acontecendo agora. Pode crer nisso, está acontecendo agora na minha vida e na sua. E Jesus está se levantando agora por causa da opressão dos pobres e por causa dos gemidos dos necessitados. Ele está se levantando agora e ele está falando assim: aquieta-te, cala-te. Ele está se levantando agora e tá pondo um freio no vento, está pondo um freio no mar, está pondo um freio na prova, na luta, na tempestade. Ele está levantando agora e está colocando a salvo aqueles para quem o vento está assoprando, aqueles para quem a tempestade está assolando, soprando, aqueles para quem a prova está está insuportável, para aqueles que acham que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que vai perder a batalha, que vai perder a guerra, que vai afundar aqueles. Jesus está dizendo: eu estou me levantando agora e estou dando jeito nessa situação e estou te colocando a salvo. Reblai camandeve as terras. E de que viandarabassou bicamandeve as terras. E ele diz assim, no versículo 6. Ele volta em si. E podemos ver que agora é a palavra do salmista. Porque no versículo 5, Deus tomou ele e falou: estou entrando com providência agora. Como Deus me tomou nesse versículo 5 e está dizendo para você: eu estou entrando com providência, não é amanhã não, estou entrando com providência, é agora, assim diz o Senhor. Estou entrando com providência nessa causa, é agora. Eu estou entrando com providência, com livramento, é agora, diz o Senhor. E o salmista diz e fala assim, ó: vocês vão ver que vai se cumprir, porque é o Senhor que falou. E quando o Senhor fala, se cumpre. Ele fala isso no versículo 6, ele fala: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Ele está falando assim: a palavra de Deus não é igual à minha palavra, não é igual à palavra do homem, não. Cheia de achismo, não. A palavra do Senhor é certeira, não deixa sombra de dúvida nenhuma. Vem aquela certeza dentro da gente, vem aquela paz dentro da gente, vem aquela vontade de chorar, a gente arrepia, a gente sente a presença de Deus e a gente fala: tá falando é comigo. Então é isso mesmo, Deus está falando, é com você mesmo, é comigo mesmo que Deus está falando. E você vai ver que isso vai acontecer, e você vai ver que Deus está entrando com providência hoje, agora, nesse exato momento. E você vai ver que foi Deus. Você vai ver que foi Deus que falou. Por quê? Porque vai se manifestar, porque vai acontecer. Rai que me anda as terras. Porque as palavras do Senhor não são como a palavra do homem, não. A palavra do Senhor vai e produz o resultado. Vai e se manifesta e acontece mesmo. Porque Ele vela pela palavra dele. E o salmista
levanta os braços. Eu posso imaginar ele levantando os braços e dizendo assim: Tu nos guardarás, Senhor, desta geração má, perversa, hipócrita. Tu nos salvarás dessa geração falsa, dessa geração terrível. Tu nos livrarás na terra, nos guardará na terra e nos preservará. No versículo 7 ele fala: nos preservará para sempre. O que ele está dizendo? Além de Deus se manifestar na nossa vida, na terra, além de Deus estar se manifestando hoje e a partir de hoje, e mudando o quadro da nossa história, da nossa vida, da nossa situação, mudando o quadro de opressão, de oprimição, de medo, de sofrimento, de dor, de angústia, de mágoa, de miséria. Além dele estar se levantando hoje e dando uma mudada nessa situação, ele estará com nós no decorrer da nossa caminhada na terra e nos dará a vida eterna, está dizendo aqui. De que mando reblas terras secanto reviandas terras. E olha o que diz o versículo 8, que confirma tudo que eu falei aqui, confirma tudo que o salmista falou. Ele diz: os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Ô irmão, é forte demais o que está acontecendo aqui. É forte demais. E eu tomo posse na minha vida, em nome de Jesus. E eu quero que você tome posse aí também na sua casa, onde você estiver. Toma posse. Porque Deus está dizendo assim: enquanto nós estamos aqui buscando, orando, jejuando, lutando, congregando, acreditando, o mundo não para não, o mundo continua. Nesse momento que eu estou aqui, olha lá, os carros continuam passando, a vida continua se movimentando. Eles comem, bebem, casam e se dão em casamento. O mundo não parou, o mundo não para. Então o que está dizendo assim? Os ímpios circulam por toda parte. O mundo está girando, as coisas estão acontecendo. Enquanto nesse momento os mais vis dos filhos dos homens, enquanto nesse momento o pobre, o necessitado, eu e você, o povo de Deus, o povo que crê, o ser humano que acredita, que crê, que toma posse, enquanto as coisas continuam acontecendo nesse momento, o mundo continua girando, as coisas continuam acontecendo no nosso país, nos outros países. Enquanto tudo está acontecendo, Deus se voltou para nós nesse momento e fitou as vistas em nós, inclinou seus ouvidos à nossa oração e resolveu exaltar os mais vis dos filhos dos homens, os que ninguém dá nada para eles, os que estão em situações precárias, os que estão presos em grilhões. Sim, foi para isso que Jesus Cristo se manifestou, para desfazer as obras do inferno, para desfazer as obras do Satanás. Enquanto a vida está se movimentando, nesse momento Deus está honrando, levantando os mais vis dos filhos dos homens, os mais pobres, os mais necessitados, aqueles que achou que não tinha jeito, que não dava jeito. Nesse momento, na oração dos Salmos, poderosa em derrubar a fortaleza, Deus está jogando a fortaleza por terra em nome de Jesus, aqui no canal Embaixadores de Cristo. A unção de Davi comigo, pastor Fernando Trindade, pode acreditar nisso. Pode marcar a data do dia de hoje. Pode marcar, porque é hoje. E nós vamos fazer essa oração. Porque o entendimento, a revelação já veio. Agora nós vamos fazer uma oração em cima.
Porque se Deus revelou, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se Deus revelou, se Deus mostrou, é porque Ele está fazendo. Porque o homem não tem condições de interpretar um salmo desse, uma palavra dessa, se não for pelo Espírito Santo, se não for por Deus, não tem não. E observa aí direitinho, que é isso que Ele está dizendo. E nós vamos orar com fé, em nome de Jesus. Vamos à oração. Senhor Deus e Pai. Pai, primeiramente eu quero te agradecer por essa grande vitória que eu e os meus irmãos viemos buscar aqui no monte hoje. Nós vamos descer desse monte, Senhor, com a vitória nas nossas mãos. Porque não foi o homem que disse, mas a tua palavra. Deus, salva-nos, porque o Senhor está vendo que faltam as pessoas benignas. Senhor, salva-nos, porque o Senhor sabe que a fidelidade para com o Senhor e para com o próximo definhou, acabou. Está raridade. Deus, o Senhor sabe que por muitas das vezes as pessoas chegam perto de nós e se aproximam de nós, mas é com falsidade, com interesse nas coisas que a gente pode proporcionar para elas. E quando nós não podemos proporcionar nada para elas, Senhor, elas viram as costas para nós. O Senhor sabe, Senhor, que elas vêm com elogios daqui, elogios dali. Mas quem conhece o coração delas é o Senhor. O Senhor sabe que dentro do coração dela está desejando mal para nós. Rai, que me ama, deve as terras sé. Meu Deus, eles dizem que com a língua eles vão prevalecer contra nós, vão levar nós na lábia. Senhor, Deus está livrando aqui nesse momento pessoas que estão me ouvindo de caírem em um golpe, revelação da parte do Senhor, que Deus está dando um livramento de pessoas caírem no famoso 7-1, no famoso estelionatário. Deus está dando livramento aqui de pessoas perder, não é pouco dinheiro não, escuta o que eu estou te falando. Deus está dando livramento de pessoas aqui de perder, não é pouco dinheiro não, é muito dinheiro, em golpes. Golpes envolvendo terra, golpes envolvendo carro. Deus está dando livramento aqui de contas que serão esvaziadas e agora não vai ser mais, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Deus está dando livramento, Deus está afastando o golpe de nós. Meu Deus, porque eles dizem que com a língua vai prevalecer. Para nos causar prejuízo, Senhor, eles dizem, a boca é minha, eu faço o que eu quiser, eu falo o que eu quiser, eu engano quem eu quiser e não tem ninguém para parar isso. Mas em nome de Jesus, o Senhor está parando agora. E nós te pedimos que no decorrer da nossa vida, repreenda, Senhor, e afasta de nós todo golpe em nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Pai, nós tomamos posse dessa revelação que o Senhor diz aqui, que por causa da opressão que temos passado, por causa do nosso gemido, por causa do nosso clamor, meu Pai, o Senhor está se levantando agora e está colocando nós a salvo, porque o vento estava forte contra nós, o vento estava soprando contra nós, a tempestade estava forte contra nós, mas o Senhor, meu Pai, nós tomamos posse que o Senhor se levantou e desde já nós somos gratos ao Senhor por esse favor imerecido, Senhor. Nós tomamos posse da tua revelação, da tua palavra, Deus.
Nós tomamos posse do seu livramento, da sua provisão, meu Deus, nesse dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo. E para a glória do teu nome, Senhor. Nós sabemos, Deus, que o Senhor não é filho do homem para que minta. Pois falaria o Senhor e não cumpriria? Pois se é o Senhor que está falando, como nós cremos que é, há de se manifestar na nossa vida dentro de pouco tempo, em nome de Jesus, meu Pai. E Deus, nós temos a certeza de que é o Senhor que está falando. Porque extraímos da Tua palavra e veio como revelação. E sabemos que se não for pelo Teu Espírito, o homem não pode entender as Escrituras. Então por isso, meu Deus, nós temos certeza que é o Senhor que está falando. E com isso temos certeza da nossa vitória, temos certeza que o Senhor vai se manifestar a partir de hoje poderosamente, porque o Senhor vela pela Tua palavra. Senhor, guarda-nos, Senhor, nesta geração. Dá o livramento do acidente, da catástrofe, da bala perdida, dos vírus, da enfermidade. Dá o livramento, Senhor, das epidemias. Dá o livramento do homem violento, dá o livramento do assalto. Dá o livramento, meu Pai, porque somos peregrinos na terra. Enquanto passamos nessa terra, passa conosco, nos toma pela mão direita, nos guia. Esteja conosco, Senhor, e nos preserve para todo sempre na vida eterna, porque é forte demais o que o Senhor diz aqui. Porque de uma forma maravilhosa, ao qual nós não podemos entender, o Senhor transformará esse corpo que é mortal em um corpo imortal. E isso é preservar para todo sempre. O que é corruptível vai se tornar incorruptível, meu Deus, de uma forma terrível e maravilhosa, que nós não podemos compreender, foge da concepção humana. Como o Senhor vai fazer isso, nós não sabemos, mas nós sabemos que o Senhor há de fazer. Além do Senhor guardar nós na trajetória de vida, na face da terra, o Senhor nos dará uma vida eterna, onde o Senhor preservará a nossa vida para todo sempre ao seu lado. É o que está dizendo esses salmos. É o que está dizendo esse versículo 7, Senhor, dos Salmos 12. E nós tomamos posse, meu Pai, dessa revelação do Salmo 8. E nós vamos ver o resultado dela. Porque o Senhor falou, enquanto o mundo está girando, enquanto as coisas estão acontecendo, enquanto eles comem, bebem e se dão em casamento, nesse momento eu estou exaltando os que ninguém dá nada para eles. Os pobres, os oprimidos, os necessitados, os opressivos. Eu estou livrando, eu estou dando livramento. O Senhor está dizendo, meu Pai, que nesse momento, enquanto as coisas estão acontecendo, o Senhor está operando na vida dos mais necessitados, dos mais vis, dos filhos dos homens. E nós tomamos posse em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. E que seja confirmado e realizado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus. Amém e amém. Um abraço, meus irmãos. Até a próxima oração dos Salmos, poderosa em derrubar fortalezas.